Fê. Fala aí, meu. Tem conversa que é tão boa que faz bem até pra pele. Ah, mas eu sei por quê, cara. Por que hoje quê? a gente vai falar aqui sobre estética e moda sustentável. Você tá pronto pra essa? Opa! Bora então? Vambora! Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Para e Ponto, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Não é isso mesmo, Flavião? Exatamente. E aí, pronto para mais um papo? Sempre pronto. Boa, estou entusiasmado também, mas antes de começar mais uma conversa incrível aqui com vocês, eu quero pedir, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha geral, assim mais gente tem acesso a essas conversas que a gente tem todas as quartas-feiras, sempre com convidados super especiais, né, Flavião? Hoje mais que nunca. É, o papo tá muito legal. E olha, estamos também lá no Apoia-se, cara. Já passou por lá ou não? Você, opa! Então tá bom. De novo hoje, contribui um pouquinho, vai lá? claro. Então tá bom. Então clica no link aí, apoia.se/pariponto. Saiba como ser um apoiador do canal, nos ajudar nessa jornada aqui de toda semana, levando esse conteúdo especial para vocês. E mais, sendo apoiador, Flavião, tem benefícios. Acontece? Não acredito. Não é só uma relação de dar, é de dar e receber. Entendeu? É Essencial. muito legal, cara. Essencial isso. Então clica aí que a gente está esperando vocês. Mas sem mais delongas, como diria o outro, vamos para o nosso papo de hoje, que é muito legal, Flavião, que a gente vai falar sobre moda sustentável, marca sustentável, né? Como que a gente procura aí fazer as escolhas certas nesse ambiente também, com ela que é escritora, publicitária, né? Trabalha com marketing, mas sobretudo é uma entusiasta da sustentabilidade, que é a Janine Bittencourt. Seja muito bem-vinda. Super obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Agora começa a contar pra gente, né? Você tem uma carreira aí que se mistura bastante com marketing, hoje também está empreendendo, né? Quando na sua vida você começa a ter essa relação com a sustentabilidade e passa a ser uma entusiasta que você é hoje, Janine? Eu acho que na parte de negócios, assim, eu acho que veio meio de família, né? Porque essa marca que eu estou levando para fora agora, que chama Solvi, ela veio porque a minha família começou a se tornar orgânica, começou a plantar orgânico, certificar a terra. E aí, dessa fazenda, a gente tem uma marca de sorvetes que chama La Naturelle, que vem as frutas de lá. E aí, a fábrica da Solvi aconteceu mais ou menos em 2009, 2010. O meu irmão, ele estava grávido de trigêmeos. Caraca. E estava tentando achar alternativas sustentáveis, né, de cosméticos no mercado e estava com bastante dificuldade. Então, a fábrica já nasceu mais nos moldes orgânicos. Na época, nem tinha certificação para cosméticos, né? Então, agora a gente tem uma linha enorme. Começou com uma linha gestante, agora tem uma linha enorme, certificado pelo EcoCert. A gente está começando a produzir maquiagem. E eu sou a cara da Solvi lá fora, né? A gente está testando os rótulos, o mercado consumidor americano, como que o consumidor americano também olha para isso, né? Porque tem todo esse mercado de clean beauty, que a gente não sabe muito bem o que é clean, o que não é. Então, assim, o selo orgânico acaba certificando mesmo todo o processo de produção. Então, a história da marca, né? Você sabe de onde vem, você sabe com que foi feito, que não usou químico, que o fato de você não usar agrotóxico, que é o principal atributo do orgânico, protege a terra, protege o rio, protege o trabalhador, protege a cadeia inteira, assim, né? Então, óbvio que é muito melhor você usar na sua pele um produto orgânico que não tem, né, parabeno, petróleo e tudo mais, assim. Então, é também muito processo de informação, né, eu acho. Sim. E aí, todo mundo aprendendo junto, né? Porque não faz muito tempo que a gente tem esse consumidor um pouco mais consciente, que começa a questionar, né? De onde que veio e tudo mais, né? A gente cresceu assim em famílias que viam lá se era gostoso, se o preço estava bom, né? Exato. Hoje o tipo de julgamento para um produto é diferente, né, Janine? Eu acho que até as novas gerações estão ajudando a gente a ver isso, né? Eles quer saber quem que produziu a sua roupa, se não é trabalho escravo, né? Que hoje a gente está vendo muito, né? Aquelas montanhas de lixo, né? No Chile. Então, assim, muito desperdício, né? Então, a gente estava ouvindo num painel que a gente já tem roupa produzida para 6 gerações. Caraca. Então, assim, são estatísticas que fazem a gente falar, peraí, né? Então, acho que a propaganda aprendeu muito com isso, o jeito de comunicar
tem que aprender com isso, né? Não é só falar de catástrofe, mas é de colocar os números e fazer essas metáforas. Tem um Empire State Building inteiro de resíduos por ano, né? De roupas não vendidas. Aí a gente vê aquelas montanhas, né? De tecido. Galera jogando no deserto, né? Que você citou no Chile, né? No Chile. Então, assim, como, né? Como a gente fala, poxa, e ao mesmo tempo as novas gerações promovendo brechó, né? Eu estou morando fora e, assim, tem uns brechós incríveis. Mas eu tenho amigas que falam, não, mas eu nunca comprei em brechó, não sei comprar. Então, assim, é uma cultura, né? Assim, quando você perguntou desde quando a gente é sustentável, são pequenos hábitos que vão, né? Eu sempre gostei de brechó antes de virar moda, então, para mim, foi super fácil. Mas agora eu fui morar fora, vendi meu carro, né? E aí eu volto para São Paulo, fica meio difícil andar sem carro. Não tem. Porque é uma sociedade orientada para carro, né? Não tem bairros que você não chega se não for de Uber ou com 2 ou 3 transportes, né? Então. E lamento te dizer, mas tende a piorar, viu? Mas enfim, vamos pro lado positivo. Vamos positivar. Vamos voltar pro lado bom. Achei que eu ia comprar só uma bicicleta e aproveitar todas as ciclovias que serão feitas. Tomara que você consiga, mas em São Paulo vai ser difícil. Mas aí, estou aproveitando essa tua experiência. E o que você está enxergando? Você falou que você está tentando entender o mercado americano, mas eu queria fazer um paralelo com o mercado americano e o mercado brasileiro. Nessa questão de ter alguma coisa sustentável, de ter alguma coisa certificada e tudo mais, como é que você está enxergando? Cria-se aquela imagem de que o mercado americano é um mercado altamente produtivo, consumidor, que essa história da sustentabilidade não está muito... não pesa demais nessa questão. Mas como é que é de fato? Você que está vivendo isso, como é que é aqui e lá? Eu acho que assim, o mercado americano é o rei da propaganda, né? Então, assim, eu, como publicitária, até fico fazendo meia-culpa, porque o storytelling deles é maravilhoso, né? A conversa, a embalagem tem a história inteira. Eu fiz cosméticos porque eu tive um câncer de pele, e aí agora é tudo natural. Mas aí você vai ver, tem zinco. Você fala, peraí, então não é tão natural. Aí você vai na Sephora lá, tem um selo de clean da marca. Aí você vai ver um corner lá no finzinho, sabe? E aí os cosméticos das celebridades estão na vitrine. Tá todo mundo vendendo cosmético da celebridade e o clean, que nem é assim tão clean, tá lá no cantinho, sabe? Você tem que perguntar para 2 vendedoras para achar onde tem um orgânico. Então, assim... Mas é como a gente querer convencer uma pessoa que não existe mudança climática, né? que acredita que não existe. Então, assim, quem já sabe né, o que é o orgânico, ou como é melhor, ou a diferença, eu acho que é mais fácil. Né? Já está mais aberto, e você não precisa ficar convencendo, não vai ficar te sabatinando. Mas esse petróleo é tão ruim assim? Né? Porque esses dias a gente viu, a Anvisa ela é super forte aqui. O selo IBD, para você conseguir a certificação EcoCert, são visitas de 8 horas, 2 dias, para checar todos os processos, sabe? A fábrica da Sovi tem uns tipos de ingredientes que não pode usar, sabe? Para limpeza e tudo mais. Então, assim, é super seguro, né? Então, assim, como comunicar isso no mercado que não valoriza muito orgânico? Então, talvez essa história da gente começar a ser parceiro da ONU está valendo um pouquinho mais, porque a gente agora entrou como parceiro da ONU na Moda e Lifestyle Conscientes. Então, porque a gente atende os objetivos de desenvolvimento sustentáveis deles, que são 17, a gente atende a 8. Então, assim, esse tipo de parceria, a pessoa consegue entender melhor. Como aquele selo B Corp, que é super novo, mas a pessoa já sabe que empresa B... é bacana. Então, o orgânico é tão mais difícil de tirar e manter que o B Corp, né? Mas, assim, é a questão de como posicionar, como furar a bolha, assim, sabe? Eu acho, na verdade, que tem uma questão, um passo antes, que você já abordou aqui, que é ser, e a gente fala isso direto, que é ser uma ação genuína, né? Sim. Porque, no final das contas, você está falando de certificação, não dá para esquecer o que passou, por exemplo, com o evento das Americanas. Né? Então, você tem uma empresa no Easy, na B3, né, no índice de sustentabilidade e tudo mais, e tem uma quebra de confiança de uma empresa certificada, de uma empresa auditada,
e quebra com a questão da transparência em si. Então, na verdade, ter a certificação, no final das contas, não é a garantia, é mais um atestado, mas, no final das contas, parte da origem do negócio em si, né? E aí, assim, o teu negócio nasceu como um negócio sustentável. E como é que funciona? Como é que você enxerga a transição? Você que está na comunicação, no marketing há tanto tempo, como é que você vê a transição para quem não foi sustentável a vida inteira? Sim. Nessa questão da certificação, por exemplo. Você tem que procurar a certificação para aprender a ser uma sustentável, você tem que começar a ser sustentável para depois se certificar. Como é que você acha que funciona o processo? Eu acho que cada marca tem o seu caminho e assim tem tantas alternativas além da certificação, né? Estava conversando com a Beth, que estava me trazendo aqui, sobre alternativas de carros elétricos. Você deveria mudar, ter um aparelho que mudasse o carro para um motor elétrico, não fazer novos carros a motor elétrico, que é um carro a mais, é todo um processo, mas tinha que ter uma conversão, uma né? adaptação. Um botãozinho, Então, assim, eu tenho uma empresa que chama Sincronicidade, que a gente ajuda marcas a encontrar jeitos de investirem o dinheiro numa comunicação de um jeito mais bacana para a cidade, mais bacana para alguma causa urbana, uma causa social, né? Porque, assim, às vezes o cliente tem 1 milhão para gastar numa campanha de Dia das Mães. Você fala, gente, vai embora, né? Esse 1 milhão num mobiliário urbano, num parque, numa ação social, causa muito mais impacto. Então, assim, eu acho que cada marca, se você olhar bem, se você dá uma pesquisada na história, de onde vem, sempre tem alguns caminhos que dá para trilhar, dá para diminuir o plástico, dá para mudar a embalagem, eu acho que cada um tem o seu caminho, não precisa todo mundo ser orgânico. Óbvio, né, que a gente não quer cada vez menos depender de combustível fóssil e derivados, a gente não quer que testem animais, tem coisas que estão ficando meio já mainstream, assim, né? A gente não quer muitas coisas, mas eu acho que assim, sempre tem alternativas. Por exemplo, a gente já trabalhou para a Ambev, né? A Sincronicidade, no começo de 2019. E a gente deu tantas ideias para eles, e a gente vê coisas sendo replicadas até hoje, sabe? Essa coisa da frota ser elétrica antes de 2025 e fazer campanhas, e eles têm uma empresa de reciclagem de lixo, de vidro, de garrafas, e todas as latinhas do Brasil são recicláveis ou recicladas. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que a comunicação e o consumidor também tem que olhar para quem está fazendo, para quem está querendo mudar, para quem está sendo exemplo, inspirando outros. Porque daqui a pouco você fala, não vou comprar porque o seu não é. Não, então, peraí, vou fazer mais ou menos igual ali, vou tentar. Onde eu posso mudar? O que eu posso oferecer assim, para o meu consumidor falar, não, agora... Né? É muito interessante, porque, na verdade, esse botãozinho de conversão, de certa forma, já existe no Brasil, que é o motor flex, né? Exato. Isso. O carro a álcool que poucos valores... Agora seria o próximo passo também, né? Não, mas a próprio incentivo ao uso do carro a álcool em si sempre foi um tabu tão grande no Brasil, né? Não, eu acho que não só álcool, né? Tem álcool a gás, agora tem solar, tem elétrico. Claro. Não precisa todo mundo, então, agora é certificado. Todo mundo agora é elétrico. Não, tem... Acho que a necessidade é a mãe da invenção, né? Exato. Com a guerra da Rússia, não tem gás, então todo mundo começou a investir em campos de energia solar, né? Então, assim, é isso. Eu acho que agora com o trânsito em São Paulo, cada vez pior, a gente tem que investir em outros modais, né? Porque você trava, você não consegue se locomover. Então, é um pouco do poder público. Agora, nesse universo da beleza, da moda, como que anda a acessibilidade a isso, né? Muito se critica, principalmente a alimentação orgânica, dela ser ainda inacessível, muito mais cara, né, para as pessoas consumirem, sobretudo num país aqui com tanta desigualdade como o Brasil. Como que anda isso na beleza e como tornar isso mais acessível a mais pessoas, Giannini, na sua opinião? Eu acho que é uma super questão e, como eu estava começando a pensar meio na resposta anterior, é um pouco do poder público, né? Porque você vê, na Europa é muito fácil, é muito valorizado, orgânico, biodinâmica, tem feirinhas públicas em todos os boulevards, né? Por quê? Porque eles têm subsídio.
Então, o governo vai lá e incentiva um pequeno produtor que não pode usar agrotóxico e tem uma geada, quebra a safra dele. Então, tem que ter um pouco de subsídio, como carro elétrico aqui. Se você for vender a 150 mil modelo popular, quem vai? Já era. Quando que se paga? Não se paga. É. Então, assim, tem que ter um pouco desse incentivo, porque no Brasil, eles, até o ano passado, a gente espera que isso mude, mas eles já vendem para o pequeno produtor, ou para todos os produtores, um pacote de financiamento do Banco do Brasil que vem um pacote de veneno junto. Você não compra 100, você tem que comprar a semente já transgênica, já compra meio plugado. Então, assim, quem quer fazer orgânico tem que sabe, fazer o dobro de trabalho. Todos, né? Até aí eu estou justificando porque é caro, né? Mas como baratear, eu acho assim, são guerreiros mesmo, assim, consumir mais ou procurar lugares mais bacanas, tipo em São Paulo, na Vila Madalena, tem o Instituto do Chão, que tenta vender sem colocar muito em cima, né? E cosméticos orgânicos, assim, lá nos Estados Unidos a gente está meio que pesquisando, aqui a gente tem muito imposto. Meu irmão fala que é uma fábrica de imposto, que são 66% de imposto em cima de um cosmético orgânico. Então aí você fala, nossa, mas é caro. Como não ser, entendeu? Então, lá nos Estados Unidos a gente consegue entrar um pouquinho melhor porque a tributação é diferente, mas a gente vê uma marca de orgânico que a gente é comparada lá, é caríssimo na Sephora e nos lugares. Entendi. Porque a embalagem é de vidro, não usa plástico, você tem toda uma consciência, mas a consciência hoje não é o mais barato, né? O mais barato é o que polui mais, é o que é descartável, né? O plástico de uso simples, né, que eles falam. E como, só para complementar nisso, que agora que eu acho que é um outro ponto que de repente não seja o caminho ideal, mais simples para a gente convencer da importância de a gente consumir mais produtos orgânicos, o que a pessoa ganha, por exemplo, comparado, né? Vamos falar dos cosméticos, né? O quanto de vida útil a pele da pessoa, o tratamento dela, ela ganha consumindo esse tipo de produto, né? Porque às vezes a gente tem que explicar os ganhos já funcionais do produto para ver se a gente pega as pessoas nessa... Sim, a gente tem que explicar também que não é orgânico fundo de quintal, né? Que a pessoa está lá no tacho fazendo uma poção, né? Não, que você não sabe o que tem aquele rótulo amarelado. Não, tipo, a gente tem uma fábrica que é certificada que a gente usa a biomimética, né? Que é você achar uma substância que seja o mais próximo do natural para forçar o seu corpo a produzir. E a gente vende, nossa, você vai rejuvenescer. A gente tem muitos testes, mas a gente vende, desperte sua beleza, desperte para a grande beleza, porque assim, a gente é bonito, né? A gente é bacana, nossa pele tem a idade que tem, pode ficar melhor, pode conservar, mas ninguém quer ficar, né, esse apelo rejuvenescedor, super, eu acho que tem que ser um processo de cuidado, né? Eu acho que tem que ser esse processo de bem-estar. E assim, a gente já viu muito o não certificado, o excesso de químico traz, né? A gente vê a maioria das mulheres que usam muita química no cabelo, acaba caindo. Hoje eu tenho assim, pelo menos umas 5 amigas fazendo injeção na cabeça para aumentar o cabelo, porque mexe muito. E isso é a química dos produtos. E os produtos. E esmalte também é petróleo, você está colocando na unha, né? Então, assim... E a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, assim, poxa, quanto mais natural você conseguir manter e cuidar, melhor, né? Não quer grandes intervenções e acumulando. Eu lembro que tudo começou, assim, essa questão meio que cosméticos orgânicos, porque começaram a ver uns batons. Não sei se vocês lembram. Vocês não são muito do mercado de batom. Não, eu imagino. Por nossas mulheres, de repente. Né? Porque eles começaram a passar e começou a ver que substâncias cancerígenas, e aí começaram a questionar grandes marcas de batom, mas está usando por quê? Se faz mal. E por que não avisa que faz mal? Então, todo mundo começou meio... tentar algumas coisas. E muita gente ficando alérgica, né? Eu não sei se... essa coisa de alergia tardia... de você usar um produto e não cair muito bem. Então, assim, eu acho que o orgânico, ele mostra que você não precisa colocar muito conservante, corante, química e tudo mais. E, assim, isso na pele, porque, assim, depois isso vai sair no ralo, isso vai parar no rio, isso vai, que nem protetores solares. O nosso protetor solar demorou muito para sair, porque meu irmão não queria que tivesse zinco.
porque o zinco destrói os corais, né? Os recifes de corais. Então, agora é o Reef Safe, que é o selo, né? Seguro para corais. Então, a gente tem esse selo. Então, assim, é bacana as pessoas saberem, né? Principalmente as mais conectadas com o mar e tudo mais, que né, uma escolha sua pode preservar a vida marinha, né? Que já está tão, coitada, né? Tentando ali. Então, acho que as escolhas dependem muito da informação que a gente recebe, que a gente passa para falar, nossa, poxa, se eu posso escolher, tem um preço parecido, vamos escolher o que preserva tudo, né? Preserva a gente, por todos os tipos de vida, né? A gente fala vida marinha, vida... Eu acho incrível isso, porque no final das contas, quando você entra na questão da sustentabilidade e da proteção indireta, né? Você fala, não tem zinco porque não vai atacar os corais. Esse é um ganho enorme, mas você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é primeiro o cuidado pessoal e o ganho que é indiscutível de você usar um produto natural em relação a um produto químico. Você falou do batom, eu não me lembro direito da história do batom, mas eu me lembro que teve uma discussão, se eu não me engano, do fenol. Do relaxamento capilar. Do relaxamento capilar. Deixar as pessoas cegas. Exatamente. Então, tem muita... E a biomimética é uma ciência em franco desenvolvimento, né? Que, na verdade, usar como inspiração o que você tem de exemplo na natureza, e que seja para conseguir alguma coisa tão elástica quanto uma teia de aranha, ou qualquer coisa nessa linha, né, para aproveitar... Muito melhor explicado do que a minha explicação. Olha, não, na verdade, eu só não tive a oportunidade. Ele só conseguiu formular assim depois de te ouvir também. Claro! Biomimética, lembrei o nome. Mas não é isso. Então, eu acho sensacional essa argumentação. A gente teve uma discussão, inclusive, aqui com o Voltolini sobre a questão do preço em si. Na verdade, tem um ganho intangível nessa história toda, né? Verdade. Não diria que está embutido no preço, mas que é uma questão de valor que... E a gente volta, né? Nasce da questão genuína de você querer colaborar com esse tipo de situação e se cuidar também, né? Acho que esse é um ponto fundamental na história. E aí, amarrando esse ponto, teve uma discussão recente que me chamou muita atenção, que a Anitta fez uma parceria com a marca Shein. Foi. Né? E deu uma discussão danada, porque, na verdade, o apelo é de que a Shein teria uma marca mais sustentável. E aí eu fui acompanhar as discussões das redes sociais para ver qual que era Primeiro tem os fãs e os não fãs, etc, mas nem seria essa a questão. Você é que está colado, fã ou não? Eu gosto dela, eu acho barato. Eu fico feliz com o sucesso. Tem o seu valor. Tem o seu valor, nada contra. Nada pessoal. Mas eu achei interessante... Porque a discussão passa, no caso específico da Shein, pela questão da mão de obra escrava. Né? E tinha aquela questão do trabalho de 75, 80 horas semanais e por aí vai. E alguns comentários, aliás, muitos comentários, até alguns que iam em defesa da própria Anitta, que eu achei que estavam misturando os assuntos, iam na linha do seguinte, mas peraí, gente, poxa, mas também não dá para culpar uma pessoa que compra uma roupa dessa, porque ela custa... R$150 uma jaqueta, eu estou chutando aqui, se ela atravessar a rua para uma roupa de marca, vai custar 500. Eu falo, poxa, mas as pessoas estão dando valor sem avaliar, na verdade, o que está como valor daquele negócio. Quer dizer, você está validando uma mão de obra escrava, né, por conta de um valor, né, de um preço. Sim. Não de um valor, de um preço, sem considerar o valor em si. E aí, no final das contas... Essa análise é muito mais profunda, né, Janine? Essa análise para você valorar ou precificar um produto, e isso está mudando, né? E isso a demanda está crescendo, talvez. Não sei se é só das questões, eu sou um pouco contra essa história de limitar em geração, mas mesmo acho que todo mundo faz parte desse processo de mudança, né? Antigamente a gente falava assim, agora a garotada que está entrando que está fazendo essa mudança, mas não é isso, né? Todas as gerações estão contribuindo para essa história, você não acha? Eu acho que sempre tem a pessoa que não se adequa ao comum, né? Assim, então, assim, hoje eu acho que assim, a geração tem um filho de 17, ele não quer tirar carta. Quer dizer, não é que ele não quer. Já nasce com chip, né? Já nasce com ele chip. Gosta de carro, adora. A gente pegou um Uber Tesla. Nossa, um Tesla.
Tesla. Claro que gosta, mas diferente do meu irmão, que com 16 já estava lá fazendo aula e já sabia antes de mim, assim, sabe? Contava os dias para fazer 18 e tirar a carta, né? Mas então essa cultura e esse processo de marketing e acho que do estudo do mercado, do valor do consumismo, né? Porque a Shein lá também, você compra e tem gente que faz um unpacking de uma caixa cheia de blusinhas e todo mundo, nossa, olha quanto comprou. Gente, me dá taquicardia, não, né? Assim, mas assim, já tem gente que já está orientado para uns movimentos, por exemplo, tem 100 novas roupas, uma hashtag em inglês, é um mês sem comprar. Há um ano sem comprar. Nesse webinar, nessa última conferência da ONU que a gente foi, a primeira intermediadora, mediadora do painel, falou, olha, eu estou aqui celebrando esse evento, né, que era um ano do meeting lá, e celebrando um ano sem comprar roupas. E todo mundo, e era só uma mulherada, né? Então, assim, a gente ficou super feliz. Aí você fala para algumas pessoas, imagina que eu vou passar um ano sem comprar roupa, né? Então, assim, em vez de tentar ser criativo, porque assim, talvez a nova geração fale, poxa, eu vou ser criativa, vou tentar mudar, reformular, combinar uma coisa com a outra, né? Mas acho que assim, tem que ser cool também, tem que ser legal para falar, nossa, olha esse brechó, que bacana, olha essa campanha, chamou a Anitta. Eu preferia que a Anitta tivesse ido numa campanha de brechó, que a pessoa está comprando uma roupa nova, mas não é nova. É a roupa que já foi produzida, já foi usada, já tem uma história. Então, assim, poxa, por que a gente não pode fazer isso ser bacana? Nossa, você sabia de quem era essa peça? Você imagina quem foi nessa festa? Você imagina o que essa calça jeans já andou? Assim, conta sabe? Uma história, né? Né? Porque antigamente a gente não precisava de tanto. As roupas tinham história, né? Eu tenho uma jaqueta de couro que eu ganhei com 15 anos, ainda serve. Você fala, nossa, que delícia. E vai durar para sempre, porque é couro, né? Sim. Então, assim, essas peças mais atemporais, lavar menos a calça jeans para economizar água, mas também ficou uma tendência legal. Eu lembro que a Gisele Bündchen fez uma campanha de fazer xixi no banho, não sei se vocês lembram. Sim. Lembro dessa. Então, nossa, então não é nojento fazer xixi no banho, porque ela fala assim, ela faz, eu vou fazer, né? Então assim, são essas pequenas histórias que a gente, até ouvi um termo esses dias que em vez de storytelling é story listen. As pessoas estão precisando ouvir histórias para se mobilizar e para mudar o comportamento, para, né, salvar o que tem que salvar, minimizar o que tem que minimizar, regenerar o que dá para regenerar. Eu acho que isso em todos os campos, né, desde do solo, desde as roupas, o guarda-roupa, o modo de que a gente se locomove. Eu acho que dá para pensar um pouco de... Não precisa fazer tudo, né? Não precisa ser... Mas deixar isso mais bacana, mais gostoso de fazer de um jeito mais... né? A gente tem ouvido bastante aqui dessa garotada o termo sustentabilidade imperfeita, né? Isso. Sustentabilidade. É o ativista imperfeito, né? Isso é muito legal. E agora, aproveitando o seu lado marqueteira, Janine, eu que sou de comunicação também, você falou de contar histórias, né? O marketing acaba tendo que se reinventar também para contar histórias, esse tipo de produtos, né? Essas histórias aí. Essa área de comunicação, como que ela está se preparando? Ela está preparada para isso, né? Eu percebo que cada vez a gente tem que ser mais criativo também desse lado para vender essas ideias, não é por aí? E aí eu acho que se vende mais fácil quem é mais legítimo, né? Porque aí você tem uma história... Que tem uma causa mesmo. Não, e já tem uma história bacana para contar. É só contar, né? Tem gente que tem que mudar um pouquinho, mas... E aí vem o greenwash, né, que você fala, que exato. Tá bom, então eu sou a maior poluidora de oceanos do mundo, mas eu vou fazer um evento sustentável, bonito para aparecer, né? Então, assim, vale, não vale? Então, assim, é difícil de saber se vale. Eu acho que falar e fazer é um caminho, né? Assim, mesmo que seja meio greenwash, mesmo que a pessoa esteja fazendo 95 ruim e 5... Acho que você acha que tem que comunicar isso? Acho que é um começo. E assim, o consumidor não é besta, né? Ninguém é bobo. A pessoa vai saber. E hoje em dia a internet é um tribunal de julgamento de tudo. Exato. Então, assim, uma notícia nem me fale. Que você está fazendo um greenwashing, ele já cria uma hashtag. Então, assim, o comportamento das marcas, eu acho que tá super bacana de ser policiado por esses consumidores mais conscientes. Então, está forçando as marcas mesmo a contar uma história boa. Não tem? Então, você vai atrás de uma história boa para contar. Vai fazer alguma coisa para contar uma história legal, né? Que é isso que as pessoas...
mais conscientes querem por trás das marcas, eu acho. Mas em que medida esse tribunal, você acha que às vezes é exagerado, ele está deixando algumas empresas até com medo de comunicar? Né? Uma coisa que a gente conversa muito aqui também, Flávio, algumas empresas, a gente sabe que estão fazendo coisas legais, mas elas ficam com o pé atrás de contar uma história boa, né? Tem isso também, né? Que assim, às vezes a gente quer fazer, mas não quer. Ah, não, mas eu estou fazendo porque eu sou legal, não quero que pareça, né? Mas tem essa coisa de mostrar um pouco também, porque assim, o mostrar é inspirar, né? Se você não está mostrando, na ONU falaram, take notice to take action. Tá. Então assim, você precisa notar as marcas e num mercado tão grande, com tanta gente falando, você tem que mostrar. Se você está fazendo, tem que mostrar, né? Eu acho que tem que até eu acho essas histórias, né, do Ailton Krenak, fazer um livro sobre os Yanomamis e a cultura indígena, como já mudou, né, a perspectiva. Tinha uma exposição em Nova York sobre os Yanomamis, então assim. E agora nesse livro que fala sobre essas ilhas que estão à beira de colapsar, porque se subir um pouquinho o nível do mar já vai ter que realocar muita gente. Eles estão mais preocupados e tentando preservar a história, porque tem gente que quer mudar, tem gente que não quer, fala, eu estou há 60 anos aqui nessa ilha, vai inundar, eu vou continuar aqui até ela inundar. Então, assim, poxa vida, né? E as pessoas contarem a história dessas pessoas, falam, caramba, assim, começa a se imaginar no lugar dela, começa a imaginar a vida delas, começa a ampliar um pouco, né, a perspectiva e começar a pensar diferente. Acho bacana isso. No final das contas, a gente acaba entrando por uma discussão que muita coisa é modelagem e previsão. A gente não sabe ao certo ainda como as coisas de fato vão acontecer. Onde vai dar, né? A gente estava vendo antes da gente começar a conversar, a gente estava vendo uma pessoa que conversou com a gente aqui também, a Jazara, que ela estava na Holanda, em Amsterdã, e ela falou assim, tenho o privilégio de conhecer a Holanda antes dela afundar, né? antes de Amsterdã afundar. E a gente não sabe de fato como é que vai acontecer, mas no final das contas essa discussão toda tem despertado uma consciência e uma preocupação que a gente viu, por exemplo, na questão da pandemia. Né? Sim. Quem imaginava em 2018 que em 2019, 2020 a gente passaria pelo que passou. Né? Então é o que você está falando. Essa conversa precisa acontecer exatamente para despertar novas consciências e novas atitudes. Né? E não só nesse jeito de catástrofe, né? Porque a pandemia foi terrível. Um vírus que sai do outro lado do mundo e chega aqui. Não precisa esperar acontecer. Né? Mas eu estava em Nova York agora também na fumaça do Canadá. Vocês viram, né? Que coisa aquilo, e ficou um filtro amarelo. Você fala, não é possível. Aí você saía, olhava o sol, aquele sol apocalíptico. Você fala, gente, então tá acontecendo, né? Assim, exato. Existe. Acho que se todo mundo começar a testemunhar isso, fica mais fácil de entender, eu acho, também, sabe? E entra aquela questão da a gente consegue pensar, né? É o que nos define como, né? A gente tenta chamar a gente de sapiens, não é isso? É a capacidade que a gente tem de tentar fazer isso daí, antecipar esse tipo de situação, né? Agora, você falou que você participou da ONU, você falou algumas vezes. O que você foi fazer lá? Eu estava curioso também. Então, eu tenho umas amigas empreendedoras brasileiras lá, né? E essa minha amiga das bolsas, a Fernanda, da Volta Atelier, ela já é parceira da ONU, porque ela trabalha com couro reciclado da moda do Brasil e vende lá. Tá, me esclarece primeiro, o que é ser parceiro da ONU? Então, a ONU tem essa parte de moda e lifestyle consciente, que eles chamam de Fashion Impact Fund, né? Que eles têm um fundo de impacto para a moda que olha bastante sobre isso. Então, assim, todas as empresas que têm um trabalho mais consciente e aliado à sustentabilidade, elas entram nessa parceria, num canal de parceiros, e começa a atender, começa a conectar aqui é a ODS, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 ODS, e você fala qual que você se conecta. A Solvi, por exemplo, se conecta com 8 ODS dos 17, que é a vida na terra, proteção de mananciais, trabalho digno, são vários ODS bacanas. Então, a gente é meio chamado... Cada mês, eles têm bastante eventos sobre as ODS, e cada mês eles chamam algumas pessoas que estão conectadas a esse objetivo para falar. E eu fui num webinar com 3 marcas de fashion, eu era a única lifestyle, para discutir, né,
tudo que a gente mais ou menos está falando aqui. Poxa vida, como que rastreia, põe uma tag que rastreia um trabalho sustentável numa peça? Como que a gente faz isso? Como que a gente usa a tecnologia para ajudar? E aí, num outro evento, uma menina falou, poxa, a gente devia ter uma incubadora como no Vale do Silício para artesãos, né, de moda. Porque artesão é muito desvalorizado na ponta e é vendido muito caro numa marca de alto luxo. Então, como você agregar valor ao processo, ou diminuir intermediário, ou diminuir essa coisa do fake, né? Porque tem muita empresa que faz a moda fake, ou faz imitação, ou faz o fast fashion. Então, a gente acaba discutindo tudo isso. Então, é bacana de olhar lá e ser convidada de vez em quando para falar sobre isso, de ver quanta coisa já está acontecendo, quantas marcas já estão se preocupando, né, quanto a isso. Claro que ainda tem muitas barreiras, principalmente financeiras, de acesso à diversidade de pessoas no mercado, quanto ao preço final das peças também, como agregar valor à cadeia. Então, assim, é todo um jeito de pensar, mas, principalmente, a ONU é um organismo dentro da ONU que começa a pensar nessa moda e estilo de vida consciente. Aí tem produto, aí tem desde lavador de roupa, né? Você vai lavar a roupa, não precisa usar tanto químico. Então, já tem gente desenvolvendo um pozinho ou nem pozinho, sem embalagem, né? Então, é uma indústria muito grande, né, de moda e de hábito de consumo. Aqui no Brasil, a indústria de cosméticos é super forte, super grande. Então, é uma das... Cosméticos, ingredientes brasileiros são muito valorizados lá, né? A gente percebeu também. Então... Agora sim, para quem está interessada em entrar, não está adaptado ainda, não está dentro da questão da moda ou do lifestyle sustentável, e não sabe ainda onde olhar, como olhar o rótulo, o que pesquisar. Peraí, como é que eu sei que isso de fato não é fake, ou não é greenwashing? Isso daqui, na verdade, não é uma propaganda enganosa. Mas eu quero começar, eu estou interessada em procurar um cosmético que seja sustentável, ou uma roupa. O que ela precisa começar a olhar? Qual é o primeiro caminho? O que ela precisa... É o certificado? Isso garante alguma coisa na marca? Enfim, qual que é a primeira? Até aproveitando e emendando, Janine, para você também dar umas dicas nesse sentido, que era mais ou menos o que eu ia perguntar. Como que a pessoa começa? Tipo assim, eu não quero mudar tudo que eu uso hoje, né? Dá alguma dica com algum tipo de produto específico de beleza que, enfim, ela comece, ou que tipo de roupa ela comece a procurar para ela fazer essa mudança dessa linha da imperfeição que a gente fala? Uma transição. Uma transição. Eu acho que o conselho que já foi dado muito, muito antes use filtro solar, né? Eu acho que o filtro solar ele requer muita pesquisa, porque era muito, né? Antigamente, eu sou da época do camisetão, porque tinha um filtro solar para a família inteira, assim, né? Porque não tinha muito. E aí você vê que foi acrescentado muito químico para barrar, né? O sol, para barrar os raios ultravioletos. E agora já dá para tirar muito. Né, tinha só o filtro físico, e agora está começando um filtro mineral, né, que é vegan, que começa não testa em animal, que é bom para coral. Então, assim, selos são sempre muito bacanas, né? Então, quando você olha os selinhos lá, você fala, não, esse aqui protegeu o animal, beleza. Você tem que ver as causas que são caras para você, né? Tipo, mas eu acho que principalmente isso, não está fazendo mal para o seu... não está te causando alergia e tudo mais. E testar, né? Porque às vezes não causa alergia, mas tem um cheiro horrível. Você fala, não vou usar isso todos os dias. Então, procurar alguma coisa que também tenha tecnologia, que também... dá para usar ácido hialurônico? Dá. Numa concentração pequena, que não agrida a pele nem... Então, assim, eu acho que informação. Acho que a gente nasceu... Está numa era muito bacana de informação. Se você quiser usar a internet para isso... acho que é uma super fonte. E que se estiver fazendo greenwashing, uma hora você vai achar aparecer um botãozinho lá que você vai não, peraí, né? Eu acho que se informar, Perfeito. E como que está o acesso disso hoje no Brasil? É só lojas específicas ou já tem lojas, você falou da Sephora, algumas outras grandes que já vendem esse tipo de produto?
Eu acho que agora, com a pandemia, tem bastante gente já no mercado, no e-commerce, né? Eu acho que você consegue. Eu acho um pouquinho difícil porque você tem que testar, né? Eu acho que cosmético você testa. Eu comecei, ali, né? eu comecei a usar shampoo sólido, né? Que foi uma tendência de economizar a embalagem. E aí também você tem que ir comprando e testando. Tem um que embaraça, tem um que desembaraça. E eu acho que é isso. E não é tão barato para ficar comprando vários também, né? Online. Mas eu acho que é isso. A gente tem um quiosque, né? Em alguns shoppings, mas eu acho que é isso. Eu acho que é amostrinha, ou comprar um produto e testar, ou se você também seguir as influencers que você gosta, né? As comunidades, o pessoal discutindo, isso é importante. As pessoas mais orgânicas. Boca a boca, né? Muito importante nesse momento. Eu acho. Não, e os homens, né? Os homens também estão super vaidosos. Assim, Sim, por isso que eu falei. Por isso que eu falei. O Flávio aqui Sim, eu só não tenho cabelo para usar. Para mim, qualquer shampoo resolve. Na verdade, eu tenho uma medida que passou da primeira falange aqui e já está na hora de cortar o cabelo. Se usar mais que isso, talvez o sólido resolva o meu problema. Olha, tá vendo? Acho que sim. Já estou descobrindo. Janine, mas antes de a gente acabar com esse papo aqui que está muito legal, quero que você deixe então a dica de onde, dos produtos, né, da sua empresa, onde as pessoas podem encontrar e estar mais em contato com a marca de vocês. Sim, a Solvi Orgânica, ela tá com 2 quiosques em São Paulo, que é no Shopping Higienópolis e no Shopping Vila Lobos. Ah, que legal. E a gente tem uma fábrica aqui pertinho, né, que é em Itupeva. Todo mundo que gosta, que é orgânico, raiz e tudo mais, quer visitar, a gente super abre, mostra tudo, né, porque acho bacana ver e ter contato. Que é onde tem a produção, tem as plantações, enfim, tem tudo. Não, onde é a biomimética ali, a fábrica. A fazenda é um pouquinho mais longe, é quase divisa com o Paraná. Antes de acabar, deixa eu só aproveitar esse gancho, que era uma coisa que estava me deixando curioso. Então, você tem a biomimética e a fábrica em Itupeva. Isso. E como é que você... Distribui? Não, na verdade, os fornecedores. De onde você obtém da fazenda. Os produtos da fazenda, são terceirizados? Essa fazenda que é certificada... da onde tudo começou. Começou há 20 anos. Né? Tá. Então, começou a certificar a terra lote por lote, porque você tem que parar a terra 2 anos, deixar ela lá até... E agora ela fornece todas as aromáticas e ela é certificada. Então, os óleos essenciais já saem de lá, destilado, já colhe, já faz todo o trabalho inteiro até sair o óleo e hidrolato. Então, aí começa a chegar para a fábrica. Claro que a gente não consegue atender toda a demanda dos cosméticos. Então, assim, a gente usa, por exemplo, tapioca para o creme de assadura, porque é super cicatrizante e tudo mais. Então, mas tapioca orgânica é um pouco difícil de conseguir. Então, como a gente não planta, a gente tem alguns fornecedores, mas é tudo certificado, rastreado. É um processo... Olha, se é uma coisa que dá certo aqui, pode confiar, é a certificação orgânica. Verdade. Agora eu vou te colocar na parede, Janine. Diga. É como perguntar qual é o filho favorito. Tem algum produto que você gosta muito, que vocês produzem lá? De repente, para ser o primeiro que a gente for lá no quiosque já experimentar? Para mim. Tem. Boa, pro Flávio, boa. Já que eu tem, mas é um produto de pele. Tá. A gente vende um óleo... eu falo que é cosmético de preguiçoso, porque tem mulher que faz 15 etapas de cosmético. Esse resolve tudo? É pra mim. Esse é um óleo de banho. Você tá molhado, você joga o óleo de banho e passa assim, tira um pouquinho com a toalha, tá pronto, cheirosinho, capim-limão, lavanda, assim, já pode testar aqui. Já gostei. Fica a dica. Vocês têm redes sociais, pessoal, seguir? Tem, é solviorganica.com.br. Legal, vamos deixar também no link de descrição pro pessoal acompanhar. E adoramos, vão ficar mais bonito ainda agora. E vai rolar o Em Pauta que eu fazendo o teste do produto. Olha aí, que beleza. Não filmando fazendo o teste, dizendo como é que foi depois. O outro já dava uma audiência. Não se empolgue. Janine, muito obrigado por você vir até o nosso estúdio. A gente sabe que você mora fora, então obrigado por encaixar a sua agenda estando aqui em São Paulo para nos visitar. Obrigada a vocês. Nossa, que delícia, que programa... Foi uma descoberta, assim, o programa, e é viciante, porque eu quero ouvir todo mundo que está falando lá. Você vai pegando um pouquinho de dica de cada um, é muito bacana. Que legal. Parabéns. Tem propaganda pra gente ainda. Tá vendo? Por favor. E propaganda orgânica, hein? Exatamente. Sim, conteúdo incrível. Muito obrigado, Janine, e desejo muito sucesso a você, à empresa, e que a gente volte a conversar aí muitas vezes, sempre com esse intuito aí de levar uma vida melhor e mais sustentável para todos.
Obrigada. E obrigado a você que acompanhou aí mais um episódio aqui do Para e Ponto. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Não custa nada, não dói nada e é muito importante para a gente continuar levando esses papos deliciosos para vocês todas as quartas-feiras. Então, deixe seu like, seu comentário, compartilha, deixe sua dúvida, comentário. Perdi o fôlego aqui falando, é isso, né? É isso. Então tá bom, a gente te espera no próximo, aqui no lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou Flávio Ferlini Salles. Esse foi o Para e Ponto, a gente se vê no próximo. Até lá.